Bom, fala pessoal do canal Diário Espiritual. Hoje é um vídeo para tratar sobre uma coisa que surgiu aí no canal do Arthur a respeito do médium Orlando Noronha. Nesse vídeo o Arthur alega que o Orlando Noronha passa por uma nova pesquisa mediúnica. Mas, como é aquele velho ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco também, eu sempre trouxe aqui os dois lados. Os dois lados quando eu digo o seguinte: de nada adianta questionar os casos da Mayra se não questionar as entrevistas do caso do Orlando Noronha. E até não era previsto que eu fosse fazer isso, mas eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Orlando Noronha site. Tem um site chamado Portal do Amor, tá aqui, ó. Tá? E aqui, ó, psicografias, funcionamento das psicografias, tá? Vamos dar uma olhadinha junto aqui no funcionamento das psicografias. Vou arrumar minha tela aqui que não tá legal. Aqui. Beleza. Esclarecimentos necessários, tá? Como funcionam as psicografias do Orlando? Orlando Noronha, ou seja, feito por ele. Não sei se alguém fez e validou, mas por ele, tá? Tá aqui por Orlando Noronha Carneiro. Em razão de muitas solicitações recebidas em meu Facebook, por amigos e tal, faz necessários alguns apontamentos. 1. Os atendimentos sempre ocorrem na casa espírita, aquelas em que a psicografia se encontra agendada, porque tem uma agenda aqui no site. Por respeito e transparência, não se efetua nenhum cadastramento antecipado, diferente dos casos das psicografias da Mayra, tá? E por meio eletrônico, portal ou ficha física. O preenchimento da ficha de atendimento e registro, olha só. O preenchimento da ficha de atendimento e registro não entrevista. Então o Orlando fala que não faz entrevista. Ele dá um outro nome aqui para entrevista, mas na verdade é uma entrevista, né? Onde tu chega e questiona uma pessoa sobre alguma coisa do seu familiar, começa a instigar ela, não deixa de ser uma entrevista, né? Mas ele dá um outro nome aqui, que é preenchimento da ficha de atendimento e registro. Ocorre no dia da psicografia, batendo com aqueles vídeos que eu trouxe aqui no canal. No local agendado, em ordem sequencial de chegada por senha. Compreendendo-se que, de forma alguma, é reservado senhas para atendimentos ou procedimentos. Esse procedimento assegura que aos que buscam atividade de psicografia a transparência e respeito do momento. Tá. Levaria a dúvida caso tivesse um acesso antecipado em redes sociais. Vocês concordam comigo? Vê se eu não estou viajando, tá? Coloquem aqui nos comentários. E fica meio subjetivo esse item 3, porque olha só, ele dá início falando sobre o tal do preenchimento da ficha e registro, que é a entrevista, que ele diz que não é uma entrevista, e logo em seguida ele já parte para a questão da ordem, das senhas, como funciona, e aí ele dá uma tratativa sobre isso. Ele explica o procedimento mais sobre isso das senhas, que ele não se ausenta do local, blá, 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 blá. Mas ele não fala muito sobre a tal entrevista. Ele era para falar aqui. Era para ter um item aqui, 3.1. O preenchimento de ficha de atendimento e registro nada mais é do que tal coisa que vai ocorrer em função da necessidade do médium criar uma afinidade, enfim, qualquer coisa. Uma conexão mental com o espírito que está do outro lado. Ele não fala sobre isso. Não são pedidos de forma alguma CPF, RG e endereço, né? É o mínimo, né? Mas a gente viu em vídeos com a voz dele, com a suposta voz dele, que ele instiga os questionamentos. Atendimento é 1 por 1. Tá. Tá aqui no site, tá? O site é portasdoamor.com.br. Depois ele fala que o médium não se desloca, todas as psicografias são públicas. Mas eu queria abordar aqui mesmo a questão do atendimento, tá? Que ele fala que não tem, mas no fundo, que não é uma entrevista, mas no fundo é bem cara de entrevista, né, gente?
Vamos lá. Vou ler, mas eu vou mostrar para vocês o conteúdo para vocês verem que não é importante, tá? Pelo menos para o nosso objetivo aqui. Então nós temos ali, olha, logo acima, né, um documento impresso ali, o impresso no pronto. Pronto socorro pais e filhos. Calendário de testes. Pronto socorro aqui. Primeira psicografia do ano do Orlando Noronha é nesse lugar. Pronto socorro pais e filhos, tá? Fica lá em Osasco, São Paulo. Aqui, ó. Tá? E tem de novo aqui em março. Tem de novo aqui em abril. Tem de novo aqui em junho. Eu não sei qual é o tipo de conexão do Orlando com esse centro, mas fica na cara que é um centro que ele é bem próximo, né? Então, isso é uma declaração, tá? Isso é uma declaração. E como dizia um antigo professor meu, declaração, papel, livro, a gente coloca qualquer merda, né? Tipo, eu não falo no sentido de ofender, mas qualquer coisa aceita o que coloca. Eu posso fazer um livro aqui, publicar e dizer que é verdade. Que eu tô botando no livro, né? Do Socorro Espiritual Pais e Filhos, tá? Que fica lá na rua Raul Torres, número 20. Eu já acho meio duvidoso de haver uma declaração de um teste relacionado num local que ele mesmo faz psicografia. Onde ele fala do médium Orlando Noronha, do trabalho. Seria a mesma coisa que a Icasa Inácio Daniel fazer uma declaração afirmando que as cartas da Mayra são verídicas. Por quê, pessoal? É importante sim saber o histórico da pessoa. O comprometimento que ela tem e teve com o espiritismo ao longo dos anos. Demonstrando aí que Orlando Noronha não é um aventureiro, não é alguém que saiu do nada, né? É alguém que efetivamente tem serviços importantes prestados ao movimento espírita, inclusive tendo sido aí dirigente de uma das mais importantes federativas do Brasil, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Tá, eu discordo do Arthur nesse caso, tá? Pra mim, currículo, nessa questão aqui, não passa lisura moral de ninguém, né? Não passa lisura. Eu posso ter um ano de trabalho mediúnico numa casa espírita, numa casa de umbanda, por exemplo, prestando caridade espiritual ou caridade material, e ter mais moralidade que um médium de 40 anos de exercício mediúnico, né? E bota ali com Jesus e Kardec, talvez dá um pouco mais de valorização pro trabalho moral dele, mas pra mim isso não reflete nada. Se ter 40 anos, sinceramente, tá? Minha opinião, pessoal, ter 40 anos de trabalho mediúnico não quer dizer que em algum certo momento talvez ele não possa ter se desviado, se em algum momento talvez a mediunidade dele não possa ter cessado, porque isso pode acontecer. Enfim, isso não passa, pra mim, Bruno, pra mim não passa credibilidade, tá? Tá? Então, claro, isso tem a sua importância relativa, mas não pode ser desprezada, né? Essa informação. Então vamos lá, declaração. Declaramos que no dia 3 de novembro de 2024, então já fazem mais de 2 meses, né? Nós estamos no dia 10 de janeiro, então 2 meses e uma semana, efetuamos uma pesquisa monitorada junto ao médium Orlando Noronha Carneiro, em reunião pública de psicografia, confirmando o local. Pronto socorro espiritual Pais e Filhos, na rua Raul Torres 20, Vila Campesina, na cidade de Osasco, em São Paulo, destacando seus 40 anos de exercício mediúnico com Jesus e Kardec, aquilo que nós também chamamos a atenção na nossa live. O nome do pesquisador, e aí vocês ficam à vontade para saber mais sobre ele, indagá-lo, né, se tiverem a oportunidade, é o Alberto Rega Filho, tá? Alberto Rega Filho. Ficha de registro, dados, nome do desencarnado, então o que consta nessa ficha de registro? O nome do desencarnado, a data da desencarnação e requisitante da entrega das senhas. Então as senhas ocorreram às 6 horas do dia 3 de novembro de 2024, por ordem de chegada dos acolhidos ou assistidos. Isto é, não houve marcação anterior. Ninguém assim, fez inscrição antes. Isso é algo que nós... Tá. Beleza. Quando a gente coloca o nome... Tava pesquisando aqui o nome do pesquisador no Google. Quando a gente coloca o nome do pesquisador no Google, aparece no perfil do... tem várias coisas, tá? Mas uma delas é o perfil... Ele aparece no perfil do Instagram do Orlando como se fosse uma pesquisa monitorada feita pelo local, né, pela essa pessoa relacionada a Orlando. E ó, pesquisa monitorada no acolhimento da psicografia. Local pronto socorro Pais e Filhos, pesquisador Alberto. A protocolo, aí tem assim, o protocolo, acompanhamento de um integrante, é a mesma coisa que tá ali, tá? É que não foi na folha.
Eu tô olhando no Instagram do Orlando. Acompanhamento de um integrante da direção da instituição na sala de acolhimento com o médium Orlando Noronha. Tá? É isso. Anotação feita pelo pesquisador de todos os eventos em que o médium informa o assistido ao acolhimento de fatos pertinentes. Aí tem tudo aqui, tá? 5 mensagens que foram a serem postadas. Enfim, eu não... Tem 2 pontos aí, né? Primeiro que, obviamente, se ele o pesquisador tá dentro da sala com o Orlando vai fazer perguntas, né? E segundo que é uma pessoa... Não é uma universidade como a Juiz de Fora, com um núcleo de pesquisa, com um ambiente controlado. É uma pessoa específica pesquisando. Eu não sei quem é o Alberto Rega Filho. Pra onde ele veio, pra onde ele vai, histórico dele. Não sei como que ele pesquisou. Não é uma universidade como a Juiz de Fora, de Juiz de Fora, com um núcleo de pesquisa fazendo um trabalho. E é um centro e, de certa forma, o Orlando é, né, próximo. Também temos chamado a atenção que não deve ocorrer, seja ele o médium que for, ou ela o médium que for, tá? Então, esse negócio de fazer inscrição antes, de ir depois, um mês depois, 3 meses depois, não sei quanto tempo depois, a carta vier, não é algo que não pode assegurar uma carta. Concordo, tá totalmente certo o Arthur aqui. É o caso lá da Mayra, né? Das cartas psicografadas da Mayra. Por ordem de chegada. Então, não foi feito por internet, ninguém mandou. Concordo total. Tá 100% certo o processo do Orlando. Quer dizer, 95% certo, tirando as entrevistas, Passo. Né? Acompanhar o acolhimento do médium Orlando Noronha Carneiro em cada atendimento. Isso quem está falando é o pesquisador. Né? Isso está por conta dele, sob a responsabilidade dele. Em sala com porta aberta, 60 fichas / senhas. Agora, eu já aproveito aqui para fazer uma outra sugestão, justamente para que esse tipo de pesquisa, pessoal, chegue próxima ao ideal, tá? O que seria isso? No lugar desse pesquisador, eu teria chamado outras pessoas. Ah, top! Concordo aqui com o Arthur. Para mim não tá ideal. Tá? Tal como ocorre com a pesquisa feita pela Universidade de Juiz de Fora. Tá? Por quê? Porque um pesquisador... Olha aí, a gente concorda nisso. Vira fiscal do outro. Perceberam? Para que não fique a responsabilidade sob uma única cabeça. Então, se houver... Fica frágil o processo ainda da forma que está sendo feita. Ou seja, um pesquisador. Fica muito frágil. Eu não posso dizer, na minha opinião, essa pesquisa não tem serventia nenhuma, tá? Todo um trabalho bem feito aqui descrito, vamos lá, né? A gente não pode dizer que é um trabalho científico, porque não tem como, né? É uma questão espiritual, não tem como dizer que a ciência vai provar nada aqui, mas mais perto do ideal não é esse formato. Vários pesquisadores, um vai fiscalizando o outro, para que não haja qualquer tipo de facilitação. Tá? Então, outra sugestão, quer dizer, quem sou eu, mas eu estou aqui apenas para ajudar o Orlando, assim como ajudaria qualquer pessoa que me pedisse. Tá? Embora ele não tenha pedido, né? Mas a gente está tentando aí usar isso como modelo para outros médiuns, tá? Para outras questões que podem aparecer por aí, tá? Onde não fique bem caracterizado que a carta consoladora seja confiável, né? Então, eu acredito que nesse caso poderiam ter sido chamadas outras pessoas para realmente atestar todas elas, ou não, né? Do que aconteceu. Tá? Quer dizer, um fiscalizando o outro. Né, para que realmente não ficasse uma coisa assim mais sólida, né, em termos de credibilidade. Mas, como eu falei, é elogiável sim esse tipo já de iniciativa. O senhor Orlando, na medida em que foi colocado em dúvida a mediunidade dele, agiu, como eu já dizia lá em fevereiro, sobre outros casos por aí. Né? Estavam parando dúvidas? Submeta-se a uma pesquisa, que isso ajuda a sanar a dúvida. Né? Só que a gente viu que isso não aconteceu em alguns casos. Já o Orlando, quando viu que, né, aquilo... que a situação não estava boa, eu falei, vamos lá, vamos fazer de novo. Isso eu acredito, né? Que isso tenha sido o pensamento dele, parece que sim. Como eu falei, eu não tive e não tenho contato com ele. Estou supondo o que aconteceu, né? Procedimento. A cada atendimento realizado pelo médium Orlando Noronha Carneiro, o pesquisador efetuou as anotações de todas as informações espirituais que o médium repassou ao acolhido de forma espontânea e confirmadas pelos acolhidos. Informações não constantes da ficha de registro. Não foram perguntas efetuadas pelo médium. Então, perceba que nessa pesquisa, esse pesquisador está dizendo que não foram realizadas perguntas ao médium. Mas nem ele perguntou, né? O médium não perguntou nada. Mas afirmações efetuadas pelo médium que identificaram a presença do familiar ou dos familiares desencarnados. Tá? Então, isso partiu do próprio médium, sem que ele tenha colhido, né, feito nenhuma pergunta aos consulentes. Sigilo. Por questões... Essas informações que ele fala aqui, né,
não foram feitas perguntas efetuadas pelo médium, mas afirmações efetuadas. Por exemplo, chegou lá eu e ele fala assim, vou dar um exemplo aqui, tua avó, tua avó tinha costume de estar com um colar tal, tua avó gostava muito de tal coisa, tipo, esse tipo de afirmação. Tua avó tinha costume de gostar de rosa, porque eu senti um cheiro de rosa aqui. Exemplo, tá? Esse tipo de afirmação, ao mesmo tempo que é uma afirmação, na minha opinião, pode passar como uma forma tendenciosa também de ficar instigando, tá? Eu não vejo necessidade nenhuma do médium fazer isso. O médium ficar dando afirmações. Se é pra criar uma conexão, não tem porque o médium ficar dando essa instigada. Até porque em alguns vídeos a gente viu que 2 casos, tá? A gente teve um caso de uma mãe aqui que ela trouxe de um peixe, lembram disso? Não? Tá aqui nos vídeos. Fala de um peixe, o Orlando fala de um peixe, lá na frente, a mãe faz conexão do tal do peixe conversando com o pai desse filho, né, que a mãe teve a perda. E também tem outros vídeos que falam que ele vai afirmando coisas instigando. Então, é meio frágil essa forma de afirmação, né, barra pergunta, digamos assim. Sigilo dos acolhidos, não foram especificados os nomes dos acolhidos, porém, gravações das mensagens psicografadas no dia 3, o que for um ponto negativo ou não tão positivo assim, a gente vai falar. E a gente vai, né, aquilo que constitui algo que nós, na nossa opinião, esteja correto. O que é o correto, pessoal? O correto é sempre algo que vai primar pela transparência. Não é o que a gente acha. Tá? Correto nesse tipo de pesquisa é a maior transparência possível. E um vídeo atestando isso ajuda muito a demonstrar essa transparência. Segue o documento anexado com as anotações do pesquisador. Atestamos a veracidade das informações constantes neste documento, que demonstram no fenômeno mediúnico controlado o postulado da imortalidade da alma, um dos principais princípios básicos do espiritismo codificado por Allan Kardec na França. Todos que assinamos estávamos presentes na reunião e pesquisa monitorada. Registre-se o documento, podendo ser consultado publicamente. Então não está lá escondido, onde ninguém pode acessar, não está em segredo de justiça, nada disso. Tá? Eles se registraram lá no segundo registro de títulos e documentos do Registro de Imóveis de Osasco, conforme consta aqui de um carimbo. Tá? Assinaram Francisco Reiche Escobar, não sei se pronuncia esse Reiche assim, Reiche ou Reich. Tá, vocês concordam comigo também que registrar coisa em cartório qualquer um faz, né? Isso é de boa, tá? Não é nada demais, assim. Escobar, presidente do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos, então é o presidente da instituição. Kleber Abel Simão, vice-presidente do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos. Alberto Rega Filho, pesquisador e trabalhador do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos. E aí, nessa segunda parte que eu estou mostrando para vocês, não sei se está dando para vocês verem direitinho, acredito que sim, né? Tem aqui falando um pouco sobre os trabalhos já exercidos pelo Orlando, tá? Então eu vou pular essa parte, inclusive, né, porque já comentamos sobre isso. E aí chegamos a uma parte aqui onde o pesquisador faz a seguinte declaração. Eu, Alberto Rega Filho, trabalhador da seara espírita desde 1996, atualmente exercendo atividades doutrinárias de maneira voluntária e sem nenhum interesse de cunho material no pronto-socorro espiritual Pais e Filhos, na cidade de Osasco, São Paulo. Então isso é muito importante, ó, sem nenhum interesse de cunho material. Como pesquisador e alfaiate é a profissão dele, né? Profissão pela qual conquisto sustento e proventos para a sobrevivência familiar, sou testemunha e dou fé deste fato aqui apresentado. E estive presente durante a tarefa da psicografia consoladora em 3 de novembro de 2024, atuando como voluntário e pesquisador no atendimento fraterno aos enlutados junto ao médium Orlando Noronha Carneiro. Ao longo desta atividade não se fez uso de nenhum equipamento eletrônico, exatamente como temos dito e já dissemos várias vezes em outras oportunidades aqui no canal. Nada de equipamento eletrônico, nada de computador na frente, nada de caderninho, nada de anotação. Tá? Isso se chama necessidade de transparência. Não é porque o Arthur acha ou porque fulano ou ciclano acham. É assim que se faz um trabalho científico, tá? De qualquer natureza, principalmente na área parapsicológica ou mediúnica. Tá? Essas pesquisas efetivamente existem. Há protocolo sim sobre isso. Quem diz que pesquisas assim não existem ou que só uma instituição poderia fazer, está faltando com a verdade. Tá? Qualquer pesquisador, seguindo esse protocolo, pode realizar essa pesquisa. Isso não é atribuição de uma única instituição. Tá? Qualquer instituição pode efetuar isso, inclusive universidades. Tá? Universidades não são instituições espíritas. Ao contrário, acho que seria até o melhor lugar, porque é um local completamente neutro. Tá? Se fosse feito numa federativa, na FEB ou num centro, a gente pode até alegar que não haja tanta neutralidade assim. Tá? Tá, mas aqui não tem neutralidade porque é um centro espírita onde o Orlando frequenta há muito tempo, né? Não sei se vocês viram, mas na agenda que o Orlando é bem próximo desse centro, tá? Então, assim, quem não me garante que essas 3 pessoas aqui, que estavam, 3 ou 4 pessoas que estavam aqui no documento, também não tem a perder uma frase. Olha só, tu imagina, presidente e vice-presidente do centro, o que eles não têm a perder se é exposto realmente que as cartas do Orlando não têm veracidade?
vai pegar mal pro centro ou não? O que vocês acham? Então, cuidado com certas narrativas que pervagam por aí, que queiram descredenciar esse tipo de pesquisa, tá? Geralmente, quem faz isso está querendo fugir ou da pesquisa, ou diminuir a importância dela, ou até mesmo querendo dizer que pesquisas assim não existem, porque espiritismo não é atestado cientificamente, vem com essas conversas, tá? Então, atentem bem para esse discurso. Portava comigo, continuando ele aqui, apenas poucas folhas em branco, ele e o pesquisador, e caneta esferográfica, onde anotei o conteúdo aqui explicitado, conforme cópia de rascunho em anexo. Foram realizados 60 acolhimentos com senha, dos quais pude registrar 31 casos de fatos confirmados pelos familiares, constatando a presença espiritual de seus familiares, amigos desencarnados, bem como informações trazidas pelo concurso da mediunidade de Orlando Noronha Carneiro, seguindo preceitos do Cristo Jesus. Ao final destes acolhimentos, o médium cumprimentou ainda a todos os demais assistidos presentes na citada reunião, notando também a presença de companheiros espirituais e familiares, trazendo emoção e a prova cabal da permanência da vida além do vaso físico. Outro item, registro de casos durante o acolhimento. Cada família de enlutados eram chamados mediante senha distribuídas na manhã do trabalho. Além dos cumprimentos, foram feitas apenas perguntas triviais da gentileza, como nome, então essas foram as informações recolhidas lá na hora. Nome, cidade de origem e se portavam alguma foto do ente desencarnado, conforme orientações de Chico Xavier. Então, vejam bem, pelo menos ao que parece aqui, essa questão da foto e tudo mais só foram dadas lá na hora. A inscrição foi antes, a distribuição de senha, a distribuição de senha foi feita às 6 horas e depois, né, no momento lá, né, da reunião, ao que me parece aqui, foram feitas essas perguntas, tratando do nome, cidade de origem e a foto do desencarnado. E ele coloca entre parênteses ali, conforme orientações de Chico Xavier. Então, parece que era assim que o Chico Xavier trabalhava. Vale ressaltar que o médium não perguntava mais nenhuma informação e todas as evidências, abre parênteses de novo, visões de espíritos, expressavam a verdade dos fatos, confirmados imediatamente pelos familiares e amigos enlutados presentes no atendimento. No momento da entrada dos assistidos, o médium, ou do assistido, né, o médium registra imediatamente os seguintes fatos. Número 1, caso Michele. Identificação por psicometria e psicografia. Médium psicografou a assinatura da filha, exatamente igual quando desencarnara ainda criança. Muito interessante isso daqui, né? Tá. Porque aqui tem uma questão que eu já falei em outros vídeos, tá? O Orlando é um médium de psicografia, tá? Diferente do caso que a Mayra alega ser que não é a médium, não é a médium. A médium Mayra não é uma médium de psicografia. Ela é uma médium, segundo ela, de vidência e audiência. Audiência, né? Ela não é médium de psicografia, tá? Número 2, presença espiritual do pai da assistida com barriguinha e botão aberto da camisa, conforme se apresentava quando encarnado. E isso faz todo sentido, né? Uma vez que os espíritos gostam de se apresentar como eram, justamente para Tá, faz sentido. Isso faz sentido, tá? melhor identificação. 3, identificação por psicometria clara e audiência. Médium detectou necessidade de corrigir grafia do nome da ficha, conforme nome do desencarnado. 4, dificuldade de andar da mãe desencarnada. Ela já está melhor no plano espiritual. 5, pessoal, eu realmente não vou poder comentar tudo, tá? Eu tô apenas passando a informação para vocês, porque se eu fosse comentar item, ia ficar aqui uma live de não sei quantas horas, tá? 5, marido carinhoso chegou junto da família. 6, esposa ausente da reunião. Está em casa e não compareceu fisicamente. Está doente. Informação constatada pela esposa presente. Quer dizer, o médium, ele informou isso, o que foi confirmado pela esposa que estava presente enquanto o marido estava ausente. 7, avós desencarnados presentes, descrevendo nomes e características pessoais. Então, isso é interessante, porque se não havia possibilidade de ele saber o nome dessas pessoas, ele não teria como ir em bancos de dados e verificar qual era o nome dos pais deles, ou dos avós, ou dos bisavós, né? Como nós temos dito aqui várias vezes em lives sobre esse assunto. 8. Presença espiritual da dirigente do trabalho espiritual da assistida, desencarnada recentemente. Presença espiritual da dirigente. Interessante. 9. Filho se apresenta espiritualmente usando tênis cano alto com a cor e desamarrado, conforme usava quando ainda na vida física. Chama a tia presente no atendimento por apelido da intimidade doméstica. 10. Causa do desencarne do filho apresentado para os pais. Ninguém mais sabia. Isto, né? Interessante também. Bem interessante. Tá dizendo aqui. Número 11. Presença espiritual da avó que acompanha a filha no plano espiritual. Identifica características emocionais, a doença causadora do desencarne e o perfume que utilizava na vida material. Claro, né, pessoal? Claro que o espírito pode fazer referência a essas informações. O que nós questionamos por vezes é quando o espírito apenas faz referências às questões de ordem física. Mãe desencarnada abraça a filha assistida encarnada. Nesse momento, nessas visões, ele é médium de psicografia, mas ele teve o quê? Ele teve evidência. Tá? Tem que falar mais, tá? Para que não fique configurado justamente uma situação de pesquisa anterior. Tá? E tem o espírito, sempre na mensagem, nós deva constar coisas que sejam de conhecimento de poucas pessoas, que não sejam situações já públicas, né? Que seja do conhecimento só, por exemplo, do consulente e do desencarnado. São essas coisas que configuram uma carta consoladora digna de ser tida como válida. Tá?
Número 13. Número 12. Mãe desencarnada abraça filho assistido encarnado. 13. Filho desencarnado chama mãe assistida presente de minha véia, conforme assim o fazia na intimidade do lar. Realmente, eu, por exemplo, nunca chamei minha mãe de minha véia. Embora muita gente chame, né? Mas muitos não chamam. Então, se ele acertou, então é algo digno aí de ser levado em consideração. 14. Mãe católica desencarnada se apresenta com um terço na mão, pedindo que a família tenha fé. 15. Mãe desencarnada se apresenta sorridente, usando batom e roupas elegantes, conforme o fazia na vida física. Né? Então, a gente sabe, já comentei sobre isso, né? Espíritos se manifestando dessa forma para ser melhor reconhecidos. 16. Família confirma manifestação psicofônica do marido na reunião passada através do médium Orlando. Olha só, mais uma mediunidade do Orlando, porque ele tá virando um médium Highlander já também, estilo Mayra. Tudo bem. Médium de psicografia, médium de psicofonia. E aqui, ó, manifestação psicofônica. É médium de psicofonia, tá? E a psicofonia é o espírito conseguir se conectar teoricamente através dos teus chakras e falar através de ti, tá? Muito comum na Umbanda, tá? É que na Umbanda é chamado de incorporação, mas é como se fosse a psicofonia, um kardecismo. 17. Mãe desencarnada diz que a filha ainda não retornou ao trabalho e atividades regulares. Anuncia que ficavam sempre juntas na parte da tarde e que a passagem para a vida espiritual a libertou dos sofrimentos pelas quais vivenciava com sua doença. Pede que a filha recobre o ânimo de viver. 18. Desencarnado revela o nome da mãe, ainda encarnada, ausente da reunião. Isso tem um peso bastante grande, isso é interessante. Corrigiu o nome do pai, escrito errado na ficha, e diz que uma familiar que os acompanhava na reunião ainda vai estudar veterinária. 19. Pai desencarnado se apresenta com apelidos específicos da intimidade do lar, piadista, com facilidade de fazer amizades. 20. Familiar desencarnado revela que a assistida colocou placa de titânio no pulso e descreve posição exata do corte cirúrgico feito na assistida, sendo que o braço da assistida estava enfaixado. Bem, tem umas coisas aí que podem ser até contestadas um pouco, né? Se o braço estava enfaixado, óbvio que se pode dizer que houve uma cirurgia ali. Mas, enfim, né? Se ele foi... aí tem um detalhe, como, por exemplo, uma placa de titânio, aí isso já é uma informação digna aí de ser levada em conta, sim. 21. Familiar desencarnado revela que a assistida estava usando corrente que lhe pertencia. Estava oculta de nossa visão pela blusa moletom que a assistida vestia durante o atendimento. Né? Então, diferente do que às vezes a gente vê por aí, quando o médium, seja ele homem ou mulher, já tem um conhecimento da pessoa, já tem um contato prévio e possa conseguir observar determinadas características. Percebemos aí o médium dos familiares mais próximos da intimidade do lar. Interessante também. Então ele encerra dizendo: essas são, portanto, expressões da verdade, garantindo a veracidade dos fatos diante do mais alto e das leis humanas, que amparam a todos com justiça e sabedoria. E aí ele encerra com uma frase, né? De todos os sentimentos, o amor, esse dom profundo, é o bálsamo. Bom, não vamos encerrar o vídeo, já está com 27 minutos. O que eu quero abordar nesse vídeo rapidamente para concluir? Foi feita a pesquisa num centro espírita onde Orlando frequenta, tá? Muitas informações específicas, sim, nesse documento, porém, olha só, vai dizer que não gera uma dúvida. Num centro que o Orlando frequenta, com amigos do Orlando. Ah, mas como tá com seu amigo? Gente, o cara tá fazendo psicografia todo mês no mesmo lugar. Vocês acham que não se cria uma amizade? Assim, possivelmente tem amizade dessas pessoas com o Orlando, tá? Então, o que faltou aqui para que isso fosse realmente uma coisa mais fidedigna? Cada um pode achar o que quiser. A gente pode pensar o que a gente quiser. Pra mim, essa pesquisa não valeu de nada, tá? Por quê? Porque eu não sei se não foi uma coisa combinada. Não me passa credibilidade isso. Por quê? Porque é um centro que o Orlando frequenta, com possíveis conhecidos / amigos dele. Então, assim, faltou outros pesquisadores. Não pesquisadores escolhidos pelo Orlando ou do círculo íntimo dele, o próprio centro. Talvez de outros locais, inclusive, de outras esferas. Talvez um jornalista, talvez, não sei, alguém de algum canal grande que está questionando, enfim, tá? Faltou mais pessoas para poder fiscalizar esse trabalho de Orlando, tá? Beleza? Eu vou trazer um outro relato aqui de uma pessoa que me procurou, falando sobre uma situação de um pai que perdeu uma filha, tá? E foi... ceifou ali a sua própria vida. Não posso usar alguns termos aqui no YouTube, senão, né, dá problema. E aí ele me relatou já no Instagram como foi ali a situação dele com o Orlando. E eu vou trazer pra vocês aqui também em outro vídeo, beleza? Era isso, vamos questionar tudo e vou colocar pra vocês aqui lá do Instagram do Orlando sobre essa situação dessa pesquisa aqui, beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo do Diário Espiritual.